Começa agora na Vibe Mundial, o programa da restauração, com Josmar Costa. Shalom, Laila Tov, para você que está nos assistindo, tá bom? E para você que está nos ouvindo pela Vibe Mundial FM 95,7, esse é o programa da restauração. Meu nome é Josmar Costa e hoje é um programa especial. Hoje o programa vai ser dividido em duas partes, tá? Hoje nós estamos aqui com o pastor Kerston. Shalom, pastor. Shalom, Josmar. Shalom a todos os irmãos que estão acompanhando essa excelente sala aí. Bem-vindo de volta ao nosso programa. Amém, é uma satisfação minha. Shalom, Adonai. Shalom, é um prazer para a gente estar aqui presente, né, participando dessa live. E shalom às pessoas que estão assistindo, acompanhando. Espero que a gente possa colaborar, né, pastor, com alguma coisa e algum ensinamento importante aí. Sim. Com certeza. Para quem não entendeu, né, que eu falei Shalom Adonai, Shalom ao irmão Adonai, que o nome dele é Adonai. Shalom, e Adonai presente também. Isso aí. É importante. Hoje Adonai está conosco. Muito bom, pastor Kerston, eu já quero começar bem quero começar a falar um pouco sobre o judaísmo. No programa anterior, o senhor disse que o judaísmo não é monolítico. Primeiro, antes de tudo, quero que o povo de casa entenda o que é monolítico. Muito bom. A palavra monolítico vem de monólido, né, que significa uma pedra única, né? Então, ou seja, quando fala que o judaísmo, Josmar, não é monolítico, no sentido dele não ter um pensamento único, né? Então, Sim. por exemplo, quando ele surgiu no período intertestamentário, que seria o período do Segundo Templo, né? Ele surgiu de uma forma não monolítica, né? No sentido, os racídicos ali, na era dos macabeus ali, né? Eles se subdividiram posteriormente, deram origem aos saduceus, deram origem aos fariseus, aos essênios, que são os grupos que são os principais ali, né? Depois vieram o judaísmo dos zelotes, deu origem ao judaísmo herodiano, o judaísmo de Enoque, tá? Judaísmo, no caso, helenista. Então, ou seja, o judaísmo, ele é bem, no caso, bastante polarizado nessa situação. E quando nós observamos no primeiro século, existia esses vários tipos de judaísmos aí. Inclusive, o judaísmo farisaico era dividido por 7 escolas, né? Caramba, né? Já vamos falar sobre isso, né? As 7 escolas, as principais eram de Hillel e Shammai, só que era dividido em 7 escolas. O judaísmo dos essênios, segundo a professora da faculdade hebraica, Raquel Leon, também não era um grupo monolítico, eles eram também divididos, né? Alguns eram celibatários e outros não. Por exemplo, na academia, você vai aprender que eles eram celibatários, né? Mas essa perspectiva já está em queda já. Existe através das questões arqueológicas, existe uma nova perspectiva sobre o assunto. Então, por exemplo, o judaísmo ele sempre foi bastante polarizado, nunca foi uma questão única nesse sentido. Assim como a igreja evangélica também não é monolítica, né? Exatamente. A fé também... Nunca foi. Nunca foi. Nunca foi. E o judaísmo também não. Quando começou o judaísmo, né? Porque antes não era o judaísmo, era, como o senhor disse no outro... quando o senhor veio da outra vez, né? Começou primeiro, era o hebraísmo, né? Primeiro era o hebraísmo, aí veio o judaísmo depois deles. Na realidade, seria um termo acadêmico usado pelo Dr. Lili Zorkinzenberg, da faculdade hebraica, ele vai chamar de israelismo. Israelismo. Né? Okay. Que seria o que as 12 tribos pensam e fazem segundo a teocracia do reino. Quando houve o cativeiro, no caso babilônico ali, e no retorno, né? Nós sabemos que a casa de Judá era formada por 2 tribos, a tipo de Judá e de Benjamim, né? Quando houve o retorno do exílio, no caso babilônico, se cunhou o termo, no caso, judeu, né? Judeu. Porque os da casa, no caso de Judá, eles foram chamados de Yehudim, né? No entanto que você vai pegar na Bíblia, já na parte de Esther, você vai encontrar esse vocábulo já. E esse vocábulo, ele começou a se difundir. Então, por exemplo, aquela teocracia, né, que era observada pelo israelismo, né, se tornou a teocracia também dos Yehudim, né? Certo. Só que essa teocracia que eles se basearam, ela não tinha um pensamento único, né? Então, por isso que eu falei para você que não é, no caso, um trabalho de uma parte monolítica
na questão desses aspectos. Sim. Tem até um livro que eu e o presbítero Adonai Borges nós indicamos para vocês, do doutor Donizete Scardelai, chamado De Esdras ao Judaísmo. Sim. É um livro bem acadêmico também, ele vai falar sobre essa história que é bem interessante também. Pode falar um pouco sobre o livro, Adonai. É um livro interessante, assim, principalmente para a gente fazer uma abordagem daquilo que são os acontecimentos e o Espírito do Eterno dirigindo a história, né? Sim. Porque tem alguns estudiosos que dizem que talvez a sociedade se organizaria e conseguiria fazer uma reforma ao qual eles pudessem levantar a nação de Israel de novo. Sim. Mas só que o compromisso que Esdras trouxe foi refazer uma leitura daquilo que foi passado, né, através de Moisés, quando Moisés recebeu do Eterno. E através dessa linguagem que ele utilizou, ele viu que foi não só um plano do Eterno, mas foi como se fosse um êxodo que aconteceu de uma forma a qual o acontecimento estava tornando os tempos plenos, né? E a gente vê os acontecimentos sendo dirigidos, a gente consegue entender que foi muito mais profundo o que Esdras fez, porque ele não fez só uma releitura da Torá em si. Sim. Ele não fez só uma adaptação para os tempos que eles estavam preparando para, né, de novo. Inclusive, alguns livros eles falam que foi retirado, né, nesse contexto da época, daquilo que eles se utilizavam já como livros a serem abordados, que eles tinham, né, do rolo da Torá. Mas essa releitura é muito difícil e assim, é muito debatido nos campos acadêmicos, porque são teorias, e a teoria a gente sabe que o desenvolvimento dela, elas vão se dando muitas vezes por aspecto arqueológico e antropológico, Sim. que vão se descobrindo e vão podendo ser confirmados cientificamente, né? Mas é super importante a gente salientar o quê? Que quando a gente fala de religião, a gente levanta essa hipótese também de que só há uma religião. Uhum. Porque todos esses conceitos que a gente aborda dentro de um cristianismo judaico, né, tentando trazer a restauração para aquilo que é a fé cristã, a gente consegue enxergar que exatamente era necessário um Mashiach para que pudesse levar de novo um povo a esse encontro com Deus, com o Eterno. Sim. E isso é o conceito de religarem a Deus, né? Então a gente vê assim, é muito abordado hoje na sociedade, principalmente que a gente vive, alguns assuntos sobre religião, mas eu colocaria só o cristianismo ou o judaísmo, porque o conceito de aguardar um Messias também vem de uma grande parte do judaísmo, né? E lembrando também que o pastor citou que, não, apesar de não ser monolítico, né, as evidências de que é um Mashiach muito parecido, Sim. é que o Mateus Andona fala muito disso, né, que um possui o recipiente e nós possuímos a essência. A essência. E essa ligação é necessária e aí a gente enxerga de novo o Espírito do Eterno dirigindo e conduzindo as coisas para que a gente possa viver a plenitude daquilo que é os tempos, né, prometido para o que vai vir. Sim, muito bom. Pode acrescentar, pastor Kersten. É bem interessante no que a Adonai falou sobre essa literatura, né? Porque, por exemplo, o Esdras, né, quando ele volta do exílio, ele era um profeta sacerdote, né? Sim. E um escriba também. Ele começa a dar ênfase muito... Ele começa a tirar o poder de autoridade dos Rishonim, que seria os sacerdotes, e começa a dar ênfase mais ao soferim, que seria os escribas, né? E pelo fato... E por que ele trouxe essa perspectiva, o Josmar? Porque, assim, o sacerdócio naquela época já estava se corrompendo novamente, né? Sim. No entanto que na época de Cristo, o templo já estava corrompido pelos saduceus ali, né? Na época dos asmoneus ali, né? Sim. E é bem interessante que, como apenas 5% da população apenas sabia ler e escrever, e os outros 95% não sabia ler e escrever, então, para saber de Deus, eles precisavam consultar os profetas ou os sacerdotes. Como que o povo poderia saber de Deus corretamente se o sacerdote estava totalmente corrompido? Sim. Então, os fariseus ali, que saíram desses racídicos, eles começaram a ensinar o povo a ler e escrever, né? E automaticamente eles começaram a dar ênfase no caso da Torá. Eles começou a ter uma supervalorização da Torá, Sim. uma exaltação da Torá. Entre aspas, teve o lado bom e o lado ruim. Por quê? Porque o lado ruim foi que deu origem também às interpretações, né? Que muitas, no caso dessas interpretações que são chamadas
de cercas, ou takanot, né, que é o plural de takaná, que seria as interpretações, que geraram um certo tipo de legalismo no primeiro século, né? Sim. E também, mas a parte boa é o quê? Que as pessoas elas começaram a ficar seletivas de interpretação da Torá e de saber quando alguém estava errando ou acertando, né? Então, houve uma importância muito grande, né? Principalmente do judaísmo farisaico, no caso, em cima disso. Eu sei que o assunto é muito vasto, a gente está tentando resumir, né, aqui, porque é muita coisa para falar. Sim. Então, eu e a dona Borges aqui, a gente está resumindo um pouco só para a pessoa entender a vastidão que é, no caso, que é o assunto, né? Sim. E para isso precisaria de um programa de 5 horas, né? Bastante. Para poder falar tudo isso. Uhum. E sobre o judaísmo de Yeshua, o judaísmo de Jesus, muitos que estão nos assistindo pela primeira vez, não conhecem ainda, nem têm ideia de que Jesus era judeu. Então, como que era o judaísmo de Jesus? Ótima pergunta, porque quando nós estudamos um estudo da Faculdade Hebraica chamado Paradigma dos Irmãos, cunhado pelo Dr. Eliezer Kinzenberg, ele vai trazer o paradigma dos irmãos e vai falar sobre o judaísmo de Jesus, né? Sim. Porque, como você falou, tem muitas pessoas que falam assim, se você perguntar para um cristão típico, Jesus é o quê? Ele era um cristão, não, Jesus era judeu. E vai voltar como judeu. Sim. Perante, no caso, a questão bíblica. E os seus discípulos, todos eram judeus, inclusive até Lucas, viu, Josmar? Era judeu também, Olha tá? só. Provavelmente era um judeu helenista, como no caso que é o apóstolo Paulo. Sim. Então é bem interessante que o judaísmo de Jesus ele era composto por uma perspectiva muito forte do farisaísmo e também muito forte do essenismo, tá? Porque, por exemplo, esse costume de ter 12 discípulos era um costume essênio. Olha só. Mas a forma que Jesus ministrava era farisaica. Então, você vê que existia um certo paralelismo, né? É como se Jesus tivesse concordado com algumas perspectivas dos essênios e tivesse também concordado com algumas perspectivas dos fariseus também. Tá? Sim. Então, é bem interessante isso. E, por exemplo, ele era chamado de rabi na sinagoga, né? Sim. Só podia ser chamado de mestre e ministrar numa sinagoga quem fosse, no caso, um fariseu. Sim. Tá? Então, por exemplo, como eu trouxe para você agora no começo do áudio que o farisaísmo era um grupo pluralizado, não era um grupo monolítico, por exemplo, vai ter alguns estudiosos que vão crer que Jesus fazia parte da escola de Hillel pelo paralelismo de ensino. Sim. Outros vão dizer que não. Eu acredito, uma crença minha agora, né, como estudioso, eu entendo que Jesus tinha a sua própria escola. Inclusive, tem um hebraísta, estudioso judeu também chamado Jacob Neusberg, né? Sim. Ele vai trazer essa mesma perspectiva que Jesus tinha a sua própria escola. Caramba, isso é uma bomba. Essa aí eu não sabia também. É tão interessante isso, pastor, que assim, o número 12, ele nos arremete na cultura que simboliza o governo, né? Sim. E quando a gente fala de reino de Deus, a gente vê o que o Jesus estava implantando através de criar discípulos, Sim. exatamente uma estrutura política para ser exercida não só para aqueles tempos, para a volta dele também, né? Por isso que assim o judeu ele sempre aguardou a figura de um Machia ou de uma figura de alguém que fosse um tzadik, alguém justo, a ponto de poder não só dar direções, mas que cumprisse aquilo que eram as ordenanças do Pai para estabelecer uma boa sociedade. Né, uma boa convivência, uma boa vivência com vizinhos, com Sim. estrangeiros. E aí a gente vê que praticamente é a busca da humanidade. Mas que a gente encontra não só nos conceitos bíblicos, quando a gente aborda, mas a gente consegue enxergar quando Jesus ele separa os 12. E é muito interessante isso que o pastor falou, que é exatamente colocando uma proposição de governo vindouro, né? Sim. Muito bom, muito bom. Sim. E provavelmente esses 12 já eram, pelo menos no que eu entendi, assim, eles já eram até alunos de Yeshua, então. Sim, sim. Porque a gente vê muitos filmes que fala que Jesus encontrou um cara ali pescando ali no mar e tipo falou, vem aqui, me segue e vamos. Provavelmente eles já eram alunos desde sempre, né? E desde sempre não, desde que Yeshua começou a ministrar, Yeshua começou a ter a sua escola. Sim. Pelo que o senhor disse agora há pouco, né? Exatamente. Por exemplo, nós trabalhamos, por exemplo, com a perspectiva, porque quando você pega a questão, no caso da antropologia, você vai observar que os apóstolos eram bem novinhos. Sim. Tá?
Então é bem interessante que eles seguiram Jesus ali, né? Eu vou falar o nome português para você entender um pouquinho melhor, né? Sim. Tá? E é bem interessante que essa possibilidade dele ter fundado a sua própria escola farisaica é fantástica. Por quê? Porque ele era reconhecido tanto no meio farisaico como um grande mestre, né? Sim. E se trabalha também com a perspectiva de João Batista ter sido um essênio, mas que no final da sua vida ele também montou a sua própria escola, né? E aquela parte que Jesus é questionado lá em Lucas 20, o Josmar, que ele diz assim, que ele é questionado sobre a questão que autoridade, no caso, ele ensina. Sim. Ele vai falar assim, o batismo de João é do céu ou no caso da terra, né? Sim. Aí os fariseus, os religiosos falam assim, se a gente fala que é do céu, fala, por que não crê? Se a gente fala que é da terra, eles vão apedrejar porque eles criam que João era um certo profeta. Sim. Vamos falar que não sabemos. Vai ter muitos estudiosos ali que vai acreditar que o ministério de Cristo ele foi fundamentado por João Batista, que era um profeta sacerdote, Sim. e tinha autoridade também para fazer um discípulo. E ali ele montou a sua própria escola também, né? Então, por exemplo, aí se trabalha essa perspectiva de Jesus ter sido influência não só farisaica, mas essênica também de João Batista, porque muitos vão dizer que o próprio Dr. David Flusser, né? Ele vai trabalhar com a perspectiva que João Batista, ele deixou o essenismo, né? E montou a sua escola, como Jesus também deixou a visão de João Batista e montou, no caso, com a sua escola. Caramba, então antes de Yeshua começar a sua própria escola, ele era da escola de João Batista, vamos assim dizer, ou não? Podemos dizer que tiveram a base, né? Por exemplo, alguns vão trabalhar com a perspectiva, aquela época dos 12 aos 30 que ele fica sumido. Sim. Muitos vão acreditar que ele ficou um bom tempo lá no deserto também, né? Estudando com os essênios, né? E a forma de ensinar dos essênios era muito parecida com a dos fariseus. A diferença é que a halahá deles, que para quem não sabe o que é uma halahá, seria a questão doutrinária, era um pouquinho mais rígida, né? Então existe muito esse paralelismo, né? Por exemplo, aquela questão que os discípulos perguntam, quem de nós é o maior no reino? Aí quando Jesus fala o maior é aquele que serve, já era um costume essênio, que já era ensinado há 200 anos antes de Cristo. Sim. É bem interessante. E quando o senhor fala mais rígido, assim, me lembra uma coisa, porque muitos cristãos acham que estão na graça, né? Que a graça e agora já não preciso mais fazer nada para agradar a Deus. Só que quando Yeshua está ministrando o seu sermão da montanha, ele é muito mais rígido do que a própria lei diz. Exatamente. Não é uma coisa assim leve, é mais rígido ainda. Exatamente. Né? Ó, dentro dos evangelhos, que são só 4 evangelhos, tem os 3 sinópticos e tem o evangelho de João. No evangelho de Mateus, Jesus não cita nenhuma vez a palavra graça. No evangelho de Lucas, cita apenas uma vez. De Marcos também não cita nenhuma vez. E no de João, apenas 2 vezes. Caramba. E Yeshua falou muito pouco sobre a graça. Não que ele era contra a graça. Sim. Mas que a plateia a qual ele ministrava já conhecia a Torá desde os 5 anos de idade. Então, o judeu já sabia que a salvação era pela graça. E eles praticavam os mandamentos não para ser salvos, mas porque já eram salvos. Sim, sim. Tá? Agora, quando você vê Paulo fala muitas vezes, né? Eu perdi a contagem aqui, mais de 90 vezes nas cartas paulinas sobre graça. Por quê? Porque o gentil, ele já veio, né, dentro de um contexto onde ele já era pagão, ele já era bastante iníquo, e a única forma dele ser alcançado, se fosse colocar o gentil e o judeu num paralelismo, o gentil jamais conseguiria seguir os mandamentos que os judeus tinham. Por quê? Porque eles não faziam parte do cotidiano deles, né? Sim. Então, automaticamente, o que Paulo tinha que falar? A graça. Sim. Porque eles tiveram um mandamento base e se quisesse praticar mais, Moisés era celebrado todo Shabat nas sinagogas. Né? Sim. E é interessante quando a pessoa ela faz uma reflexão praticando uma religião e ela não consegue identificar essas coisas, porque assim, e isso é exigido na vida, no dia a dia, né? Porque quando a gente fala de propósito, a gente começa a imaginar na criação, se eu não coloco as coisas em ordem, eu não dou propósito para as coisas. Sim. E aí funciona de novo a desordem, né? Você, para levantar todos os dias, você segue uma doutrina que você mesmo cria. Sim.
E aí a gente vê que, assim, essa proposição de você criar regras, ela não é só estabelecida para que você tenha uma boa vida ou que você alcance coisas que você almeja. Mas é porque a nossa mente, ela funciona exatamente como a mente daquele que nós somos imagem e semelhança. Sim. E para se dar esses frutos, eu tenho que compreender a proposição daquilo que foi o projeto no início de tudo, né? O start. Porque aí a gente começa a entender que, assim, por que a humanidade ela caminha desse jeito? Mesmo ela não aceitando o conceito, eu quero ser o que eu for, e, né? Ela vai começar a entender que mesmo dentro de uma vida totalmente desvirtuada de um Deus, ela vai buscar parâmetros que sejam regidos por uma Torá própria que ela crie. Sim. Né? E quando a gente fala dessa desconexão de lei e de graça, é totalmente maluquice, não existe isso. Exatamente. Né? Porque a gente, intrinsecamente, a gente vive em prol disso. Sim, verdade, é verdade. Dentro de nós já tem uma Torá própria, né? Porque como é que a gente vai saber o que é certo, o que é errado, né? Se não existisse a lei, não existisse a Torá, não saberíamos. Pode completar. Ô Josmar, para resumir um pouquinho o que o Adonai falou, que é muito importante, se vocês lembram na época do apartheid, dos negros norte-americanos, onde os negros eles estavam bem atrasados na questão de conhecimento, e para eles se adaptarem junto à escolaridade dos brancos na época, né, tiveram que exercer o quê? A Constituição criou uma lei da graça para eles. Por quê? O que é essa lei da graça? Vamos ser mais brandos com eles porque eles não tiveram o mesmo ensinamento, para que eles pudessem acompanhar o ensinamento dos brancos. Então, a graça dada por Jesus ao gentil é como se fosse dentro dessa perspectiva. O judeu já sabia o que era Deus, porque Deus se revelou ao povo de Israel. Então, para o gentil saber o que era Deus, primeiro ele tinha que ser alcançado pela graça, para que depois ele começasse a aprender e pudesse se igualar, né, na questão de conhecimento bíblico ou dos mandamentos de Deus, como o judeu conhecia naquela época. Então, ou seja, não existe oposição entre lei e graça. Uma que você fala que a lei ela já era, então o pecado também não existe, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, é dentro dessa perspectiva que o Adonai explicou muito bem aqui. Muito bom, muito bom. É interessante só colocar um complemento assim na ideia porque nós vimos falando, inclusive, né, pastor, no carro, que engraçado que algumas pessoas, às vezes, também, por não fazerem ou não conhecerem os conceitos hebraístas do Evangelho, não conseguem entender que o que Paulo fala em Timóteo, quando ele fala que as palavras são sagradas. Porque as letras do Evangelho em hebraico, elas são sagradas exatamente porque elas revelam aquilo que é a essência de uma Shia, né? E a gente vinha falando, inclusive, da palavra midbar e medaber, que medaber é falar e midbar é deserto. Deus chama o povo dele para ir para o deserto, onde a única coisa que consegue ser suprida ali é de areia, né? A única fonte, mas ele entregando uma promessa de que eles teriam uma terra de leite, que emanasse leite e mel. Sim. E aí a gente não consegue entender muitas vezes que, como no deserto, uma terra que emana leite e mel, mas a revelação ela está exatamente no contexto das palavras serem sagradas, que aí a gente entende que aquele povo seria suprido no deserto pela palavra. Muito bom. Por um Mashiach. Sim. Né? E aí a gente começa a encontrar contextos que eles já viviam de ser elevados na fé, exatamente por conta de que aquela cultura ela foi não só preparada, e para a gente, lógico, que nós fomos enxertados nessa fé, nós temos que buscar esses conceitos, avivar para a gente entender que é realmente nessas palavras que muitas vezes nós encontramos as revelações daquilo que é o Mashiach, porque ele se revela através da essência dele mesmo, que ele é a própria palavra. Sim, verdade, verdade. Caramba, tem muito assunto para falar sobre isso, muito assunto mesmo. Mas aí só falta só 1 minuto para terminar o programa. Mas muito obrigado mesmo pela participação. Vamos para o segundo. Não perca o segundo, você que está assistindo pela Vibe Mundial FM ou pelo canal do YouTube Podcast da Restauração. Não esquece que tem a segunda parte, tá bom? E muito obrigado por ter vindo, pessoal. Amém. Muito obrigado mesmo. Amém. E
Foi incrível, eu gostei. Eu acho que a gente precisa de uma terceira parte, né? A gente marca, a gente marca. Terceira parte já disso tudo. Mas muito bom. Na segunda parte a gente vai falar sobre o Messias, né? Porque Yeshua é o Messias, né? Sobre a divindade do Messias, a divindade de Yeshua. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Tchau, tchau. Shalom, shalom. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial o programa da Restauração com Josmar Costa.